Então, a gente vai começar hoje o capítulo 1º. Eu não vou ler tudo que é muito grande, né? Não vou tirar as partes, todas as partes são importantes, desculpa, Devadharma, mas algumas são mais de descrição, para não ficar tão longo, já vai ser longo, não que eu me importe, mas algumas coisinhas eu não vou ler, assim, tá bom? Então, no primeiro capítulo, Bhaktivinoda Thakur ele começa a descrever Navadvipa, né, que é aquela terra na Bengala, onde Chaitanya apareceu. Né, e em especial Sri Gotrina. Tenho alguém com áudio aberto fazendo um barulhinho. Obrigado. Então, bem-vindo a todo mundo que está chegando aí. A gente procura ser sempre pontual aqui, né? Como a gente vai trabalhar. Enfim. Então, em especial, ele foca em Sri Godruma. Navadvipa, Nava quer dizer 9, Dvipa, ilhas. Então, quando o rio Gangá ele começa a desembocar, né, lá no Oceano Índico, ele abre várias ilhas, e é nesse local que vai passar grande parte aqui da história, né? Então, perto do rio Bhagirathi, que é uma ramificação do rio Ganges, existe um lugar chamado Sri Godruma, né? Então, essas 9 ilhas são super especiais, cada uma representa um processo de Bhakti. Então, em Sri Godruma, Surabhi, que era uma vaca celestial, né? Ela orou para Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu apareceu para ela nesse lugar, por isso que é chamado Godruma, né? Go quer dizer vaca, Druma, se não me engano, uma árvore, que ela ficou embaixo dessa árvore, orando para Chaitanya aparecer. Então, ali por perto, num Kundya é tipo um bosquezinho, tá? Existia um senhor chamado Sri Premadasa Paramahansa Babaji, né? um discípulo Shiksha de Pradyumna Brahmachari. Pradyumna Brahmachari, ele conviveu com Mahaprabhu, ele é contemporâneo de Chaitanya Mahaprabhu. E é interessante que uma vez, sabendo que Mahaprabhu ia trilhar para um lugar, ele imaginou, entre aspas, né, todo o caminho, ele foi colorindo todo o caminho, né, botando flores, tudo, é bem bonito. E, na verdade, Mahaprabhu anda nesse caminho. Então, por isso que eu botei imaginação, entre aspas, né, que é justamente a meditação dele, né, que ele fez, e Mahaprabhu foi atraído pela meditação dele. Talvez a gente chama isso Manasa Seva, o Seva mental. Porém, não é a mente que a gente conhece, né? A mente material. É a mente do corpo transcendental dele. Então, vivia esse Babaji. Esse Babaji é um termo que se usa para as pessoas que são muito reclusas, em geral. Muito reclusas, sabe? Baba quer dizer senhor, alguém respeitável. Muito respeitável. Então, diz que ele vivia ali num kutira. Kutira é uma cabaninha muito simples, né? E ele era muito erudito, né? Eles falam que ele é um erudito muito refinado, né? E conhecia muito bem os Shastras, as escrituras, né? Então, ele ficava lá meditando, e como rotina, né, diária, ele cantava 200.000 santos nomes, ou seja, aproximadamente 115 voltas na Japamala. A gente chora para cantar 16, né? Mas 115 voltas na Japamala é muita coisa, né? Então, o Bhaktivinoda Thakur já está mostrando o calibre de um dos protagonistas, né? E ele mantinha a vida dele, né? Mantinha o seu sustento, assim, a comida e tudo, mendigando. E já era um senhor, né?
Então, ele também prestava 100 reverências aos Vaishnavas diariamente. Aliás, centenas de reverências Vaishnavas diariamente. Então, a prática dele era cantar esse nome, esse número muito grande, né, de volta na Japamala, e prestar reverências aos Vaishnavas. Quando sobrava um tempo, ele até é interessante, que o Bhaktivinoda Thakur fala, em vez de gastar o seu tempo, desperdiçar o seu tempo com idol gospel, que é com conversas frívolas, né? Ele lia o livro chamado Sri Prema Vivarta, de Sri Jagadananda, que também é um companheiro de Mahaprabhu. E na lila de Krishna, ele é Satyabhama, uma esposa de Krishna. E, de tempos em tempos, os outros Vaishnavas se juntavam e ouviam com grande devoção, né, o Babaji ler esse livro, enquanto rolava lágrimas dos olhos dele. Então, a gente vê que aquele Babaji Maharaj já estava num nível muito elevado, né? Ele já tinha ondas de êxtase profundas ali. Esse vídeo aqui não sai de jeito nenhum. Enfim. Esse tratado divino, chamado Prema Vivarta, é pleno de todas as conclusões de Rasa. Você lembra que a gente falou de Rasa? Rasa é uma doçura. E Rasa está ligado a relacionamento. Então, não é uma doçura impessoal, né? Eu sinto prazer em mim mesmo, né? Atmananda, eu tenho prazer em apenas existir, em apenas ser. Isso é muito legal, essa diferença. Que a gente vê, né, outras escolas que eles têm prazer em apenas existir, em apenas ser, né? E não ter. Né? E não ter relacionamento, na verdade, com nada mundano, o que é legal. Porém, quando a gente está dizendo que o Babaji ele é pleno de raça, né? Não é que ele realmente não sente mais prazer nas coisas mundanas. Né? Ele não vê essa doçura. Ele tem a doçura do relacionamento com Bhagavan, com Krishna, com Deus. Então, raça é diferente dessas coisas que é a Atmarama e assim por diante. Né? O prazer em si mesmo, o prazer por ser pleno, por existir. É também importante fixar isso. Além do mais, diz que os Vaishnavas ficavam inundados pelas ondas da doçura desse Babaji. Né? E é interessante dizer que essas ondas, é bonito, o Javadharma é muito poético, tudo bem que mesmo no inglês eles passaram de uma forma bem poética aqui. Né? E diz que a sua voz, né, jorrava dessas ondas que extinguia o fogo venenoso da sensualidade dos seus corações, né? Como um jorro de néctar. Bacana, né? Ou seja, isso é o poder do que a gente fala tanto, né? Harikatha. E você falar sobre os temas relacionados a Krishna. Então, Harikatha, ele não é intelectual, como eu faço aqui, né? Uma coisa mais intelectual no sentido de que são os sentidos ainda que estão mexendo com isso aqui, né? Mas o dele era um jorro, né? O Harikatha mesmo é um jorro dos sentimentos dessa pessoa pura, é uma coisa que vai fluindo da boca dele, por isso que tem nessa canção para o mestre espiritual, fala que ele é Guru Mukha Padma Vakya. Então, da boca do Guru Mukha Padma Vakya, saem sons que são como um lótus, né? E o lótus é o símbolo da pureza. Então, por isso que é importante você ouvir a pessoa pura, né? Que ele vai destruindo, como ele está falando, né? Destrói as bonitas, o fogo venenoso, né? Do fogo ardente, da sensualidade. Quando a gente fala sensualidade, não é sexualidade, tá? Só. É qualquer
impulso dos sentidos, beleza? Então, assim, é um jorro refrescante, né? Que vai, imagina, é como se abrisse a torneira do mundo transcendental. Você abre aquela torneira e vem esse fluxo. Por isso o guru é tão importante, né? Que ele tem essa ligação, faz a ligação do mundo transcendente com esse mundo aqui. E você ouve dele, e esse jorro vai varrendo essas impurezas nossas. Não é só uma história, não é só passar um conhecimento, né? Ah, agora entendi, né? É transformação. Isso é bacana, isso é muito bonito. Já vai dar uma obra-prima, eu acho uma obra-prima de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, um certo dia, né, ele estava assim nessa meditação mais profunda, só que ele estava sozinho a princípio. Então, quando ele abre os olhos, ele volta à consciência externa, né, ele dá de cara com um sannyasa, ou seja, um sannyasa, desculpa, um renunciante, que estava ali perante ele, né, assim. E o Babaji, se considerando mais insignificante que uma folha de grama, ele contempla ali aquele sannyasi e cai aos pés dele, né, chorando assim, ó Chaitanya, ó Nityananda, por favor, seja misericordioso com esse caído, com essa pessoa caída. Então, o sannyasi Thakura falou, Prabhu, né, eu sou extremamente vil, destituído de qualquer, né, qualidade, porque você está zombando de mim. Então, essa primeira parte aqui do Jaiva-dharma, a gente vai ver o relacionamento entre Vaishnavas, né, chamado Vaishnava Sadacharya. Isso é muito legal. Nas outras partes, a gente vai ver como é que eles se relacionam. Beleza? E a gente vai aprendendo como se relacionar com certos Vaishnavas muito elevados. E com outras pessoas também. Né? Então, o Babaji é aquilo como um exercício de humildade. Ele se considera realmente, né, caído, é um termo que a gente usa, papipa, caído, né? Que é uma pessoa muito desprovida de qualidades espirituais. E o sannyasi Thakura, que ele vai ser um Vaishnava, ele está se tornando Vaishnava, ele fala, por que você está zombando de mim? Né? Na verdade, ambos são muito humildes. Então, o sannyasi, então, foi pegar a poeira dos pés do Babaji Maharaja para botar na sua cabeça. Né? Foi lá, pegou e sentou-se perante ele. O Babaji Maharaja, então, ofereceu um assento para ele. Né? Na verdade, é um assento muito humilde, que ele não tinha móvel, né? Que é feito de folha de casca de banana. Né? E falou assim com uma voz assim, já embargada, né, de amor. Prabhu, que serviço essa pessoa insignificante pode fazer para você? Esse termo Prabhu é muito comum, né? O pessoal já ouviu, chama o Prabhu de Prabhu. O Gaura, o pessoal chama de Prabhu, a gente chama de Prabhu. Né? Bhu quer dizer existir, pra é um prefixo que é mais ou menos assim, por excelência, né? Que não precisa de nada. Então, aquele que existe por si mesmo. Né? Então, esse nome, na verdade, é o nome de Krishna, Prabhu. Em geral, a gente chama o outro de Prabhu porque a gente sabe que o Prabhu está dentro dele, né? Krishna está dentro dele. Então, quando você fala Prabhu, é muito respeito, porque você sabe que aquele corpo é o templo de Krishna. Né? E a gente tem que respeitar aquele corpo. Beleza? Porque o Prabhu, né, aquele que
existe por si mesmo, que não precisa de ninguém, nada por existir, está ali dentro. Na verdade, pode se referir até às mulheres. É um termo neutro, se eu não me engano, Prabhu. Ele não é masculino e feminino, no sânscrito também é masculino, feminino e neutro. Prabhu, se eu não me engano, é um nome neutro, então você pode se referir, porque o Prabhu está ali dentro, ele nem é homem nem mulher. Mas não é muito comum. Então, o sannyasi, ele ficou com as mãos postas e começou a falar dessa forma, né? Ó mestre, eu sou mais desafortunado. Eu passei muito do meu tempo em Kashi. Kashi é Varanasi, tá? É outro nome para Varanasi. E gastei em outros lugares sagrados, debatendo conclusões analíticas de textos religiosos. Lembrando que Kashi é a capital do impersonalismo, né? Dos Advaitavadas, dos Advaitavadis, e assim por diante. É dito que quem morre em Kashi alcança a liberação. É por isso que a gente vê nos filmes, Varanasi, o pessoal queimando os corpos, né? Eles que Shiva habita, que Shiva é chamado de Kashishwara Mahadeva. Então é dito que a pessoa morre lá, Kashi ou Varanasi, ou Benares, né? Outro nome dele é Benares. Shiva chega perto do ouvido dessa pessoa e canta o nome de Rama. Jai Shri Rama, Jai Shri Rama. Então a pessoa alcança um nível muito elevado na próxima vida, né? Então, voltando aqui, Sannyasa Thakura, ele está falando um pouco da vida dele, né? Para estar se apresentando na Babaji Mahashaya. E ele fala, eu passei muito tempo estudando essas coisas. Esses textos, tais como Sankhya, Patanjala, Nyaya, Vaisheshika, Purvamimamsa e Uttara Mimamsa. E exaustivamente estudando as Upanishads e outros Vedanta Shastras. Então, a gente pode ver que esse sannyasi também não é bobo, não, né? É muito erudito. Esses 6 primeiros textos que ele falou são chamados de 6 darshanas, saddarshanas. São visões de alguns filósofos sobre o Veda. Eles são considerados astikas. Né? Tem nastika e astika. Então, os nastikas são filosofias que não corroboram o Veda, e os astikas são aquelas que corroboram, que tiram, sorvem, bebem muito do Veda para construir sua filosofia. Tá? Então, Sankhya é de Kapila, que é justamente o estudo analítico entre matéria e espírita, né? Então, eles vão estudando, eles vão tentando entender o que é matéria, o que é espírito, beleza? É tipo uma dissecação científica. Depois vem o Patanjali, que é com Yoga Sutra, que é aquele por método de meditação, né? Yoga Sutra de Patanjali, famoso. Nyaya, que é o estudo de lógica, que é feito por Gautama. Não é o Buda Gautama, é o sábio Gautama Rishi, né? Que é marido de Ahalya, que a Ahalya acaba sendo abençoado por Rama. A gente viu no especial de Rama, eu acho. Não foi em outro lugar. Enfim. Depois tem o Vaisheshika, que é a teoria dos átomos, atomicista de Canadá, lá do sul da Índia, que ele fala mais ou menos que tudo é feito de átomos, é bem parecido com a física de hoje em dia também. Né? Tem o Purvamimamsa, ou Karmamimamsa, que é de Jaimini, né? Que é um estudo do Veda também, que ele disseca também os elementos. E, por fim, o Taramimamsa, que, na verdade, é o nosso, é o Vedanta Sutra, né? Que está ligado mais para a gente, do próprio Vyasadeva. Então, esses são chamados Saddarshanas, né? Em resumo, super, hiper, duper resumido.
E as Upanishads são a parte mais filosófica dos Vedas, e outros comentários ao Vedanta Sutra, que é um comentário do próprio autor, entre aspas, na verdade, Vyasadeva não é o autor, ele é apenas o organizador do Vedanta, dos Vedas, na verdade, que é a própria respiração, o próprio prana, né, de Vishnu. Então, na verdade, o Veda ele não é criado por ninguém, né? Ele é chamado de Apaurushaya, ou seja, Apurusha, Purusha é um ser humano, Apurusha quer dizer que é criado não é criado por nenhum ser humano, Aparusha, Apaurushaya, né? Então, ele é uma expansão, uma criação, entre aspas, né? Na verdade, que sempre existe, do próprio Vishnu, né? Então, ele continua assim se apresentando, o sannyasa, né? Mais ou menos há 12 anos, eu aceitei a ordem renunciada de vida de Sri Satchidananda Saraswati, que ele é da linhagem, né, a Advaitavada, impersonalista. Tendo aceito o bastão da ordem renunciada, sannyasa, eu viajei por todos os lugares sagrados e aonde eu estive na Índia, eu fiquei na companhia de sannyasas que aderiam à doutrina de Shankara. No devido curso do tempo, eu fui além dos 3 primeiros estágios da ordem renunciada, né? Aqui na nossa linhagem a gente não usa muito isso, mas na Índia tinha estágio de sannyasa, tem vários estágios, nada é assim, eu passei de um ponto para outro, né? As coisas elas são graduais. Hoje eu sou casado, amanhã já descasei, pronto, já virei um celibatário, um renunciado. Muito difícil isso, né? Então, existiam gradações. Então, ele diz que passou pelas ordens Kutichaka, Bahudaka e Hamsa. Kutichaka, como o próprio nome diz, Kuti, vem de Kutira, como a gente já falou. Em geral, quando a pessoa fica meio num lugar afastado, mas a família ainda manda umas comidinhas, até um certo relacionamento. Bahudaka, Bahu quer dizer vários, onde ele começa já a sair, vai para vários locais, pedindo esmolas, tudo, ele está mais largado. O Hamsa já está num estágio muito elevado. Inclusive, ontem, até no tempo, a gente falou sobre Hamsa Paramahamsa. Esse estado é chamado de Hamsa, que quer dizer cisne, né? Então, diz que o cisne, na cultura védica, provavelmente não esse cisne terráqueo, mas um cisne de outros planetas mais elevados, diz que ele tem a capacidade de separar elementos. Ou seja, eles dizem que se você jogar leite na água, esse cisne tem a capacidade de separar o leite da água, né? Então, ele tem como se fosse um filtro aí, né? Esse filtro, justamente, ele faz uma analogia ao Hamsa, né? Que ele não vê, quer dizer, ele ainda separa a coisa boa, aquilo que a gente tem de bom, né? Eles conseguem ver algo de bom na gente e eles aproveitam o que tem de melhor da gente. Ou seja, se a gente tem 100% de características e 0,5 é boa, o resto tudo ruim, ele vai ver essa coisa boa. Então, ele falou que passou desses estágios e chegou no estado de Paramahamsa. Paramahamsa já é Param, quer dizer, o supremo, o cisne supremo. Então, ele não apenas vê aquilo que tem de bom no outro, ele vai dar o melhor de si para o outro. Ele é o cisne supremo. Que ele alcança a uma altura que o Hamsa não alcança, né? O Hamsa vê e tem aquela coisa, o Paramahamsa ele está dando o que ele tem de melhor, né?
na verdade, e o que é que ele, tudo dele é o melhor. Então, ele se dá completamente aos outros. Por isso que ele é o Paramahamsa, é um estágio muito, muito elevado. Então, diz que esse estágio, né, ele permaneceu ali, e em Varanasi, né, ou Benares ou Kashi, como a gente já falou, ele adotou o voto de silêncio. Né, e ficou fiel às máximas de Sri Shankaracharya, né, que proclamava os Mahavakyas, ou seja, os axiomas principais do Veda, que é Aham Brahmasmi, eu sou Brahma, Prajnanam Brahma, o conhecimento mais elevado é Brahma, e Tattvam Asi, eu sou aquilo. Então, para a gente entender um pouquinho aqui, a gente sabe que Shankara é uma expansão de Shiva, né, que vem, uns dizem que é 788 depois de Cristo. E ele cria uma filosofia que é baseada na não dualidade, ou seja, não existe diferença entre o eu, né, entre o ser individual e o eu supremo, Deus. Né? Na verdade, esse pensamento já existe desde que o mundo é mundo, e a razão porque o ser encarna é essa, né, de tentar querer ser a divindade. Né? Então, quando a gente encarna, a gente pensa que é o Senhor Supremo. Né? Isso é de uma forma mais velada, óbvio, né? Que fala, eu sou Deus, nada disso. Apesar que tem gente que faz isso, mas é a minoria. Mas no nosso viver, no nosso atuar, né, a gente acha que é o Supremo. Né? Que tudo gira em torno de mim, que eu sou a pessoa que atua, que alguém depende de mim, meu filho, minha mãe, que se não for por mim, né, alguém pode sofrer, por mim, alguém se regozija, que eu sou o agente da ação, que eu tenho um poder de decisão muito grande. Então, na verdade, todas essas coisas são características de Deus. Né? Tem uns versos que falam que Krishna, Deus, é Sarva Karana Karanam. Ele é a causa de todas as causas. Né? Então, quando eu acho que eu sou, né, que coisas dependem de mim para o bem ou para o mal, né, é uma característica do ser divino. Eu chamo o complexo de Krishna. Né? Não tenho complexo de Édipo, complexo de Electra. Então, eu tenho o complexo de Krishna. Que eu sou o usufruidor, né, ou sofredor das minhas reações. Então, beleza, né? Não é, de novo, não é achar que eu sou Deus nesse sentido, né? Mas óbvio que isso pode se expandir na forma de um tirano, de um tiranete, que ele acha que faz isso, que para ele tem que ser tudo para ele. Né? Então, muitas vezes isso pode passar para um nível muito grande de querer dominar o mundo, né? Querer que o mundo seja como eu desejo que ele seja, que ele deva ser. Ou seja, que a minha vontade é a vontade suprema, que todos devem se submeter a mim. Então, isso tem escalas mundiais e escalas menores, né? Familiares, assim por diante. Então, essa é uma das causas, né? Também, como a gente falou até ontem, desse tipo de pensamento, ele se expandiu muito nesse mundo. Então, o Shankara fala, né? Ele extrai alguns versos, né, dos Vedas, e ele vai chamar isso de Mahavakya, os grandes axiomas, as grandes máximas. E se a gente reparar, essas máximas sempre dizem, né? Como aqui, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Né? Eu não sou diva, eu não sou separado dele, eu sou ele.
né? Eu sou aquele, Tatam, assim. Pranyanam, Brahma é a verdade suprema, né? Essa energia indiferenciada. Então, ele continua. Contudo, a felicidade espiritual que eu supus encontrar, desculpa, que eu supunha encontrar, não veio. Né? Então, ele não teve uma satisfação plena com esse processo. Então, um dia, ele diz que viu um sadhu. Sadhu é uma pessoa santa. Um sadhu Vaishnava cantando alto os passatempos de Sri Hari. E ele também, meditativo, ele abriu os olhos e viu que ele estava assim, né? O rapaz estava cantando, estava banhado em lágrimas, né? E com os cabelos arrepiados, né? O corpo todo com pelo arrepiado. E ele cantava Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, com uma voz embargada em êxtase, né? E enquanto ele dançava. E os pés dele, às vezes escorregava e caía ao chão, e levantava e caía. E quando eu vi, ele continua, né? Quando eu vi, né, ouvi o som, o coração dele começou a bater mais forte. Ele falou, nossa, estou sentindo uma coisa estranha, um êxtase, uma coisa... Olha que interessante essa passagem. Ele estava naquele processo de só negar, não de só negar, né? De apenas negar o mundo, né? Que o processo, esse processo Advaita, ele vai negando, né, as coisas até chegar a um ponto que você se esvazia do contato dos sentidos com objetos sensórios e realmente você alcança uma certa paz, né? Só que ele viu que tinha uma coisa que ia além daquela paz ali, né? Como a gente falou no começo, Atmananda, que é o prazer no eu, em apenas existir, né? Entender que tudo é existência e que o resto dessas interações são ilusórias, né? Então, isso vai se chamar, a gente vai chamar mais ou menos de Atmananda, o prazer no eu, na existência. Só que ele tem aqui, ele experimentou um pouco de Rasa Ananda, né? O Ananda, o prazer no relacionamento da diva com o ser divino. Isso é muito legal. Ele falou, caraca, é maior do que o prazer é maior que o outro, né? Falou, caramba, tem uma coisa além desse estado nirvânico. Inclusive, recomendo a todos, nesse tema, um livro do Guru do meu Guru, que é chamado Além do Nirvana, que é muito bonito. É um livro bem complexo, que ele explica com mais minúcias tudo isso que a gente está falando aqui. Então, quando ele viu aquilo ali, o coração dele bateu mais forte. E diz que, embora essa experiência mística que ele está falando fosse tão avassaladora, a fim de proteger o meu status como um Paramahamsa, como um sannyasi, eu não falei com ele. Então, ele ainda possui aquele ranço, o ranço de Paramahamsa, né? Então, ele, não é porque essas pessoas dessa outra linhagem, eles acham que isso é um tipo de sentimentalismo, né? Essas expressões do choro, essas expressões, eles vão achar ainda que é uma coisa um tanto quanto passional, que não são alterações, que não são movimentos do amor divino, já que eles não consideram que exista atividade no plano transcendental, beleza? Então, a gente bate muito nessa tecla, né, porque a maioria das pessoas, os filósofos indianos, orientais, eles propagam esse tipo de conhecimento, tá? E ele continua assim, ai de mim, ele se lamenta, é bonito isso aqui.
fire on me. Ele fala assim, porcaria do meu status, né? Por que que eu me fiei nesse meu status, fiquei preso ainda a isso, né? Aquilo que eu achava que tinha alcançado, né? Aí ele se amaldiçoa, assim, interessante. Cursed be my destiny, né? Fui amaldiçoado pelo meu destino, né? E ele fala assim, eu não sei porquê exatamente, mas a partir daquele dia, o meu coração ficou atraído pelos pés de lótus de Chaitanya. Então, há um pouquinho de tempo depois, eu fiquei obcecado por encontrar aquele Vaishnava, sadhu, né? Que estava ali. Então, nunca antes eu tinha experimentado alguma coisa como essa bem-aventurança, né, que eu senti nesse momento. E depois de considerar um pouco, eu concluí que o benefício máximo para mim seria me abrigar aos pés de lótus dos Vaishnava. Então, ele saiu de Kashi, saiu de onde estava e foi até Vrindavana, né? Lembrando que nesse tempo o pessoal ia a pé, carro de boi, então ele andou bastante, é uma distância bem considerável. Então, lá ele diz que viu muitos Vaishnavas pronunciando os nomes de Sri Rupa, Sanatana e Jiva Goswami com grande lamentação, porque eles já tinham ido embora desse planeta, né? Eles estavam absortos em meditação nos passatempos de Radha Krishna e rolavam no chão cantando o nome de Sri Navadvipa, que é onde Chaitanya Mahaprabhu apareceu. Quando eu vi e ouvi isso, uma avidez surgiu dentro de mim, né? Com a vontade de conhecer, contemplar esse Dhamma, esse lugar sagrado de Navadvipa. Então, ele circungirou, né, os 168 milhas quadradas de Vrajadama, ou seja, ele fez o parikrama completo, né, que abrange hoje em dia 3 estados da Índia, parte, né, claro, dos 3 estados, e foi até Sri Mayapur. E lá, aqui, na verdade, eu ouvi as glórias da cidade de Mayapura. Então, eu vim aqui me abrigar aos seus pés de lótus. Por favor, satisfaça a aspiração da minha vida e fazendo-me que eu seja o objeto da sua misericórdia. Então, esse foi o périplo, né, desse sannyasi. Beleza? Ele teve essa transformação ao ouvir aquele Vaishnava sadhu. Para que ele, né? Então, o Paramahansa Babaji Mahashaya pegou, então, uma folha de grama e botou entre seus dentes. Isso é uma coisa que acontece muito, a gente vê nas canções Vaishnavas, que eu estou com uma palha entre os dentes, uma folha de grama entre os dentes, né? Isso é uma representação de humildade, né? Ou seja, você, com algo entre os dentes, você não fala, você só ouve. Então, quer dizer que eu vim aqui para ouvir, né? E também quem usa palha entre os dentes, quem come folha, são os animais. Ou seja, eu sou um animal, né? Você é meu patrão, você é meu dono. Você põe uma corda no meu pescoço, me leva para cá e para lá. Sexta-feira retrasada eu falei sobre os gunas, e guna quer dizer corda. Só que os gunas são cordas que prendem a gente nesse mundo. Tem outro tipo de guna, né? Shuddha-guna, que é a corda que te liberta, que é justamente essa que ele está mostrando aqui para a gente, né? A corda onde você se entrega para o mestre autêntico, né? Não vai se entregar para qualquer um. E esse mestre vai te levar de lá para cá, vai te me alimentar e assim por diante. Então, o guna aqui te prende e o guna lá te liberta. Tá? O guna transcendental. Então, chorando, Paramahansa Babaji fala assim, Sannyar Thakura. E já se dirige ele como Thakura. Thakura quer dizer que aquela pessoa que é digna de adoração.
Inclusive, nos templos, você chama... você já viu Thakuradi? Né? As roupas de Thakura. Thakura também são as deidades que estão no templo. Né? Então, ó, Sannyasa Thakura, eu sou absolutamente inútil. Eu gastei todo o tempo da minha vida enchendo minha barriga, dormindo, e me ocupando em conversas tolas. É verdade que eu me abriguei aqui, nesse lugar sagrado, onde Sri Chaitanya fez vários passatempos. Mas esses dias se foram. E eu me encontro aqui incapaz de saborear essa coisa chamada Krishna Prema, o amor por Krishna. Já você é muito afortunado, porque você saboreou esse amor divino meramente por ver um Vaishnava por um único momento. Muito legal isso. Você recebeu a misericórdia de Sri Chaitanya Deva. Eu vou ficar muito grato se você bondosamente lembrar a mim, né, esse caída aqui por um momento, né, quando você saboreou esse prema. Dessa forma, minha vida vai ser bem-sucedida. Não é um exercício de humildade que ele está falando, porque as pessoas humildes mesmo, elas veem a sua qualidade refletida nos outros. Isso é muito legal. Né? Como Radharani, que a gente já falou também, Radharani, que na verdade, ela é a fonte de toda humildade, porque ela serve Krishna de forma perfeita. Então, o que ela tem é como o sol, ela vê refletido nos outros. Então, ela sempre achava que os outros tinham mais que ele. Né? Então, essa é a verdadeira humildade. Né? Ele sempre vai ver as suas qualidades refletidas em outros e em outras coisas também. Radharani, às vezes, olhava para a nuvem e ela falava, eu quero ser como uma nuvem, que a nuvem vai acompanhando Krishna. Eu estou presa aqui pelos meus familiares, então a nuvem vai e vem, onde Krishna vai e vem. Quando Krishna está muito suado, ela joga gotículas, ela banha Krishna. Se tem muito sol, ela vem e cobre Krishna. Então ela está sempre servindo a Krishna. Então, mesmo os objetos inanimados, digamos assim, né, porque nada é inanimado no plano transcendental, mas só para ser um pouco didático. Então, mesmo esses objetos, teoricamente inanimados, ela achava superior a ela. Né? Quando não é, na verdade, era um reflexo dela, já que a própria nuvem, o próprio mundo transcendental, é uma expansão do serviço de Radharani. Beleza? Então, dizendo isso, Babaji abraçou o sannyasi, olha que bonito, encharcou com suas lágrimas. Esse é o verdadeiro Abhisheka. Esse é o verdadeiro Abhisheka. Às vezes, no templo, a gente tira a Thakura, né, do altar e banha. Né? Quem já foi no templo, já participou, tem essa cerimônia chamada Abhisheka. A deidade sai do altar, a gente põe ela fora e banha com leite, iogurte, mel, água. Mas o verdadeiro Abhisheka é quando a gente é banhado, né, pelas lágrimas dessas pessoas santas. Né? Esse Abhisheka vai lavando toda a nossa impureza. Né? Se você conseguir com um Vaishnava desse calibre, abrace você e chore, a vida já está perfeita. Se ele banhar você com suas lágrimas, bye bye, mundo material. Bem-vindo, Krishna Prema. Quando o Sannyasi Maharaja tocou os membros do Vaishnava, ele experimentou um grande êxtase. O corpo dos Vaishnavas desse calibre não é um corpo comum, não é um corpo material. Né? Eles são... Já é um corpo espiritual, Babaji Maharaj. Né? Então, ele tem um contato direto com o plano transcendental aqui. E ele começa a dançar enquanto chora.
E dançando, ele começou a cantar assim: Jaya Shri Krishna Chaitanya, Shri Prabhu Nityananda, Premadasa Guru, Jaya Bhajanananda. Quer dizer, todas as glórias, né, vitória, a Shri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda, todas as glórias ao meu divino mestre, Premadasa, né? E a bem-aventurança do bhajana. Ou seja, nesse momento ele já foi iniciado, ele virou discípulo, não formalmente, né? Mas ele já se entregou completamente a Babaji Maharaj, né? Essa é a verdadeira Diksha, a verdadeira iniciação. Ou seja, o guru aceitou o discípulo e o discípulo aceitou o guru. Em geral, ao contrário. A gente não aceita o mestre. Externamente a gente diz que aceita, né? Aí o mestre aceita a gente. Mas aqui houve uma recíproca. Ele realmente aceitou, né? Em geral, para a gente, é um processo de aceitação. A gente fala que aceita, que vai fazer isso e aquilo, mas não é ainda, né? Sejamos honestos. Então, Premadasa Babaji e Sannyasa Thakura dançaram e realizaram kirtan por um longo tempo. Depois da iniciação, a gente canta e dança, né? Então, essa iniciação informal está acontecendo aqui. É muito bonito. Esse capítulo é muito bonito, o encontro deles. Quando eles pararam, eles falaram sobre muitos assuntos. Finalmente, Premadasa Babaji disse de uma forma muito humilde: ó Mahatma, ó grande alma, por favor, fica aqui para mim na Kunja por uns dias para me purificar. O sannyasa disse assim: eu ofereci meu corpo aos seus pés de lótus. O que falar e ficar uns dias só. Minha prece ansiosa, ávida, é que eu possa servir você até eu abandonar esse corpo. Isso é discípulo, né? Ele já, na verdade, o verdadeiro discípulo é guru, né? Diz que guru faz guru, não faz discípulo. Sannyasa Thakura era como a gente já falou, era um erudito, né? De todos os shastras. Ele conhecia muito bem ele sabia muito bem que se uma pessoa fica perto do seu guru, né, reside com o seu guru, ele naturalmente vai receber as instruções dele. Então, ele ficou lá com grande deleite. Após uns poucos dias, Paramahansa Babaji disse ao elevado sannyasa: ó Mahatma, Sri Pradyumna Brahmachari misericordiosamente me abrigou aos seus pés de lótus. No momento, ele vive numa vila chamada Sri Devapali, né, às margens, perto, né, nos arredores do Sri Navadvipa Mandala, onde ele está absorto na adoração de Sri Nrsimhadeva. Devapali é onde Nrsimhadeva apareceu, tá? Hoje, depois de coletar algumas coisinhas, né, algumas comidinhas para ele, vamos até lá para ter o darshan dos seus pés. Outra coisa super interessante, que apesar dele ter aceitado ele como guru, ele não é egoísta. Ela é meu guru, você não pode ver ninguém mais. Isso é muito legal. Né? Ele não é um cabotino que quer ter as atenções só para ele. O guru mesmo, ele leva ele para outras pessoas avançadas. E Paramahansa, na sua humildade suprema, ele vai levar, né, o seu discípulo para o seu guru. Né? Ele não tem medo de perder o guru. Meu Gurudeva falava assim, que tem guru e canguru. Né? Quando ele esteve na Austrália, ele disse: canguru, tem guru e tem canguru. Né? O canguru, ele tem, né, uma bolsinha, como a gente sabe. Ele fala: o canguru fica pegando só dinheiro dos discípulos, mantém os discípulos ali dentro, não permite que eles vão para cá ou para lá, ver outros Vaishnavas elevados. Né? Óbvio que ele não vai permitir ver qualquer um louco que possa desvirtuar
o discípulo. Não é que ele seja negligente com os discípulos, mas ele não acha que são sua propriedade. Meu Gurudev sempre falou, vocês não são minha propriedade. Né? Eu estou aqui para levar vocês para Radha e Krishna. Né? Não são meus, vocês não são meus. Na verdade, eu sou de vocês. Eu estou aqui para servi-los. Né? Isso é bonito. Então, ele sem nenhuma reserva, né? Ele fala, vamos para o meu guru. Ele não ficou com medo de perder, vou perder meu discípulo. Nada disso. Então, o Sannyasa Thakura falou, olha, eu vou seguir qualquer instrução que você me dê. Completamente entregue. Né? Após 2 horas, eles cruzaram um rio chamado Alakananda e chegaram até Sri Devapali. Então, eles cruzaram o rio, né? E tiveram o darshana. Darshana, que a gente fala, é a visão, a audiência dos pés de lótus desse companheiro de Mahaprabhu, que se chama Sri Pradyumna Brahmachari, que estava no templo de Nrsimhadeva. Então, a gente vê por essa, digamos, essa faixa de tempo aí, que esse Mahaprabhu esteve há pouco tempo, né? Isso deve se passar mais ou menos 1600 e lá vai fumaça. 1500, final de 1500, talvez, né? Então, Mahaprabhu teve há pouco tempo aqui. Meu Gurudev sempre falava que esse livro aqui não foi uma invenção de Bhaktivinoda Thakura, mas é uma história que ele vê em Samadhi, ou seja, não é uma novela, que se fosse já seria ótimo, né? Não é que assim, Bhaktivinoda Thakura ele bolou esses diálogos para passar esse ensinamento, mas sim que ele viu em Samadhi, em transe, ele viu tudo isso acontecendo, tá? Então, de longe, um pouco de longe, assim, Paramasa Babati caiu ao chão e ofereceu suas reverências ao seu guru, ou seja, né, o guru dele ainda estava vivo. Pradyumna Brahmachari saiu do templo com seu coração assim, derretendo de afeição por seu discípulo. E ele levanta Paramahasa Babati com ambas as mãos e abraça ele muito amorosamente. E olha só como, de novo, a gente vê o Vaishnava Sadacharya, né? Esse relacionamento entre guru e discípulo, todos, óbvio, de alto nível. Né? Então, não necessariamente a gente vai achar que eu tenho que me relacionar assim com o meu guru de alto nível, né? Porque eu não estou nesse nível. Então, é diferente, né? É diferente. Quanto mais você se entrega, né, mais o guru ele vai te dando mais misericórdia. Não que ele não dê para o outro. Né? Na verdade, num sentido, ele dá até mais para o outro, porque ele vê que o outro é mais fraco, num sentido. Mas, às vezes, ele não dá essa intimidade que pode gerar uma certa negligência. Entendeu? Porque, às vezes, como o discípulo ele é muito imaturo, se o guru dá muito mole para ele nesse sentido, ele vai já se achar o dono da calcada preta ali, né? A gente tem exemplo, a gente vê isso muito nas pessoas, né, que elas acham, não, tem que passar por mim para ver o guru, né? Acha que o guru é propriedade dele, né? A gente tem que ficar muito atento para a gente mesmo, né? Ouvir, sempre observar se a gente não está nessa também. Né? Então, depois disso, eles discutiram alguns assuntos sobre Bhajana, claro, né? Por algum tempo. Então, Paramahansa Babaji, ele apresenta o discípulo dele ao guru dele. Né? A gente viu, né, o Sannyasa Thakura, ele conhece a etiqueta, ele ficou na dele. Ele não veio já se apresentando, ele ficou na dele, né? Esperou, os dois falam, que são seniors, né? São mais velhos, são gurus dele. Um é o guru, outro é o paranguru. É o guru do seu guru. É super respeitado. Então, ele fica na dele, não dá piti, né? Ele espera ser apresentado pelo guru. E o Brahmachari Thakura diz com grande respeito:
Meu querido irmão, eu obtive... Peraí, meu querido irmão, você obteve o guru mais qualificado possível. Ou seja, o guru do guru dele está dizendo que o seu discípulo é o mais qualificado possível. Você deve estudar o livro Prema Vivarta sob a direção dele. Então, ele cita um verso aqui do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8.128, né? Kiba vipra kiba vinyasi shudra keninaya Jai Krishna Tattvaveta Sei Guru Raya. Quer dizer assim, seja uma pessoa um brahmana, um sannyasi, um shudra, né? Se ele é pleno, né, ele conhece plenamente as verdades a respeito do conhecimento transcendental de Shri Krishna, ele pode se tornar um guru. Então, Sannyasa Thakura ofereceu reverência aos pés de lótus do seu Parama Guru e disse assim: Prabhu, você é um companheiro de Sri Chaitanya Deva e você pode purificar centenas de sannyasis arrogantes como eu, simplesmente por seu olhar misericordioso. Por favor, conceda seu olhar a mim. E é interessante que a gente fala que a gente não deve olhar, né? Não deve, digamos, exatamente procurar olhar essas pessoas, e sim procurar que eles olhem para a gente. Né? A gente olha, 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 mas né, o quanto eu estou captando o olhar deles. Não só o olhar mesmo de olhar, mas a atenção deles, chamar a atenção dessas pessoas na forma que a gente entrega, de serviço e assim por diante. Não ficar só olhando, que é legal também, é bom pra caramba, óbvio. Só olhar uma pessoa santa, óbvio que é bom. Mas se ele lança seu olhar para você, é melhor ainda. Né? Sannyasa Thakura não tinha uma experiência prévia do relacionamento dos Vaishnavas. Contudo, né, ele aceitou essa troca mútua que ele observava entre seu guru e o Parama Guru, né, como sadacharya, essa etiqueta que ele mesmo deveria servir a partir daquele dia. Né? Então, ele começou a se comportar, né, de acordo com seu próprio guru, sem um mínimo traço de duplicidade. Apesar dele não conhecer esse relacionamento, mas ele já tinha uma experiência, né, do trato também de outra escola que tem coisas muito similares. Tá? Então, quando no Arati da noite acabou, o guru e o Shisha, o discípulo, retornaram até Sri Godruma. Uns poucos dias se passaram, né, ele residindo ali, então Sannyasa Thakura ficou assim, um pouco ansioso para inquirir sobre as verdades espirituais, né, de Paramahansa Babaji. Ou seja, né, teve aquilo, serviu, ele agora queria ser instruído. Nessa hora, o sannyasa adotou todos os modos de um Vaishnava, exceto por suas roupas. Que é o mais importante. Em geral, a gente troca de roupa primeiro e acha que virou Vaishnava, né? Então, é muito legal, né? Eu adoro esse capítulo. Então, o Sannyasa Thakura, ele primeiro pega as coisas mais internas, né? Mesmo as externas um pouco mais importantes, que são esse comportamento, né? esse dealing, esse relacionamento que tem entre Vaishnavas. E não raspa a cabeça e põe roupas alaranjadas ou brancas, ou whatever. Né? Então, ele começa pelo interno. Em geral, a gente começa pelo externo. Né? A menina já compra uma saia, tem gente que faz assim, aperta a cabeça, lá. Não que isso não seja bom, mas, em geral, a gente começa pelo mais externo. Já ele está começando por uma coisa mais interna, que isso é muito legal. Durante seu treino prévio, né, ele tinha desenvolvido qualidades tais como controle sobre sua mente e sentidos. Estava firmemente estabelecido no conceito da verdade absoluta não dual, como a gente falou. Em adição a isso,
ele agora tinha adquirido fé firme nos passatempos transcendentais de Parabrahma Sri Krishna e se tornou profundamente humilde. Muito legal isso também, porque, a princípio, a gente pode dizer, a gente vê certas pessoas que aderiram a essa escola não dual, que aparentemente são humildes, né? Então, tem muitos sábios, né, de Advaita que comem pouquíssimo, dormem em qualquer lugar, se sujeitam a qualquer coisa, não tem nada, são humildes. Mas, olha que interessante, né? Srila Prabhupada dizia que essa filosofia é a última camada, a camada mais sutil do ahankara, do falso ego, como a gente gosta de chamar. Então, apesar de todo esse show de humildade, né, não vou citar nomes aqui, mas a gente vê esses sábios, tem uns que andavam praticamente pelados, só comiam se alguém desse alguma coisa para eles, não queriam nada realmente. Então, fala, nossa, são pessoas humildes. Porém, eles se consideram o próprio Brahma, né? Olha a sutileza. Se você se considera a própria divindade, onde está a sua humildade? Né? Por isso que aqui ele fala assim, né, que o Paramahansa, desculpa, o Sannyasa Thakura tinha se tornado profundamente humilde. Aí sim. Né? Porque pensa bem, de novo, né? Se você acha que você é Brahma, como no próprio Mahavakya de Shankaraham Brahmasmi, eu sou Brahma, ou seja, eu sou a verdade absoluta, cadê a humildade? Onde está a humildade aí? Agora, se você pensa que você não é Brahma, que você é um servo de Brahma, do Brahma Supremo, de Krishna, de Bhagavan, aí sim, você é humilde. Né? Porque onde não existe a humildade, onde não existe qualidade, onde não existe servo e alguém para servir. Cadê a humildade? Só de boca, nem de boca, porque não existe palavra em Brahma. Então, isso é uma sutileza, né? Uma película de arrancada no ego falso. Então, a gente vai parando por aqui, que acaba o parágrafo, são 7h37, e eu sei, né, tem gente que vai trabalhar e tudo, e a gente para, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema aqui, o que aconteceu, pode perguntar. Eu queria fazer só um comentário, que eu agradeço muito a forma como que o senhor enfatizou aí, esse início do Jaiva Dharma, e que às vezes é uma sutileza que passa despercebido, que é esse relacionamento entre os Vaishnavas, né, como que essas sutilezas que estão implícitas aí, né, a humildade, a, o autoposicionamento na presença de um Vaishnava, né, uma pessoa tão erudita aí, como que isso é além de todo o conteúdo filosófico, tem esse conteúdo de sambanda, né, que é filosófico também, né, mas assim, é muito sutil se a gente não estiver atento, né, para perceber a importância e é como que o início de tudo mesmo, né? Obrigado. Nada, eu que agradeço. Isso é o que está nas entrelinhas, né, que os gurus ensinam para a gente, essas entrelinhas, né, que são importantíssimas. E é o começo do Javadharma, né, é o começo da vida do Sannyasa Thakura. Como isso é importante, né? Eles chamam sadachara, né? Achara é o comportamento, sad, verdadeiro, e com aquelas pessoas que são verdadeiras, que são sadhu, né? Sadhu quer dizer excelente. Às vezes Krishna brinca assim, faz umas brincadeiras, uns truques, os meninos, sadhu, sadhu, sadhu. Excelente, muito bom, muito bom. Então, o sadhu ele é excelente porque ele dá o sadhana. Tudo vem da mesma raiz. Sadhu, sadhana, sadhya. Então, sadhu ele é excelente porque ele dá o sadhana, a prática excelente, para se alcançar sadhya,
é a meta excelente. Né? Por isso que ele é um sábio. Se o sábio não dá sada, né, que leva a sádia, ele não é sábio, ele é um assado. A gente até brinca, assado, tá assado. É legal. Não sei, se alguém quiser falar, perguntar uma coisa, não sei. Pranam, Prabhu, Pranam para todos. Sadhguru. Muito obrigado pela aula. Desejo um dia, uma semana maravilhosa a todos. Eu já estou saindo para o trabalho. Tá? Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, lembrando que o Prabhu, aqui, o Gaura, ele tem todo dia, às 6h30, quem quiser assistir, pessoa que chegou agora, tem o estudo do Srimad Bhagavatam também. Só para mim. E o link é disponibilizado como? Fala com ele. É o mesmo link. É o mesmo link. É o mesmo link. Eita! Perfeito. Opa! Galerinha da Mata Chigovinda junto. Que bom que elas estão aí. Abraço. Então, é o mesmo link. Não sei se você ouviu, é o mesmo link. Perfeito. É só acessar esse link e tudo bem. Eu vou acessar agora. Tá bom? Muito obrigado, Prabhu. Seja bem-vindo. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Radê. Tem alguém novo? Mais novo não, né? Só o Ananta mesmo. Radê, Prabhu. Prabhu. Hare Krishna, obrigado. Bom dia a todos aí. Bom dia. Jai Shri Radhe. Bom dia. Bom dia, obrigado. E agora estamos falando.